Fala galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do financeiro da Ciano. Aqui eu vou contar um pouquinho de quanto deu de lucro no mês anterior, como foram o pagamento de cotas, quanto deu cada cota, e aí você sabe quanto você ganhou por cota, quanto você ganhou de indicação, mais ou menos, né? Mas como é que eu recebo isso tudo detalhado? Não recebe ainda, por isso que a gente faz o vídeo, é mais fácil, né? Futuramente a gente vai ter um sistema. Mas se a gente gastar 50, 100 mil reais em um sistema hoje, a gente deixa de abrir 3 ou 4 pousadas, né? Que é mais ou menos o mesmo custo, certo? Então é preferível que a gente abra mais pousadas para faturar mais e depois a gente ajusta, criando um sisteminha que todo mundo vai poder fazer login, senha. Vai facilitar bastante, mas isso vamos deixar para o ano que vem, né? Hoje o nosso objetivo é facilitar e aumentar o faturamento, tá bom? Vamos lá, eu vou contar um pouquinho para vocês, vou mostrar um pouquinho de planilha para vocês. O mês foi ótimo, o mês de agosto, né? A gente está em setembro de 2025 agora. Hoje é dia 15 de setembro, é o dia que eu estou fazendo pagamentos. É um dia que eu gosto muito, que é um dia de fazer pagamento de sócio. Isso inclui tanto eu, quanto o Thiago, que é sócio da empresa de cima, quanto os gerentes que são sócios das pousadas, e todos os funcionários que têm cotas, e todos os nossos cotistas e investidores que também fazem parte do nosso grupo e que também trouxeram, estão ajudando a gente a ter cada vez mais resultado, tá? O que é esse monte de número, um monte de coisa aí na minha frente? Isso aqui é basicamente a planilha, tá? Eu vou começar pelo final, então aqui está o que cada um ganhou, né, no total aqui nesse mês. Esses que recebem menos, você vê que os valores são menores, né? Apesar de ter duas cotas aqui, por exemplo, recebeu só R$ 12. Por quê? Porque parte desse dinheiro, né, ficou como financiamento. Porque os funcionários, nossos funcionários e parceiros, certo, que trabalham com a gente, eles têm a oportunidade de financiar as cotas deles, certo? A um preço bem baixinho, eles vão pagando bem devagarzinho, com o lucro da própria cota e com o lucro do sistema de cotistas e de sócios, tá? Mas isso é só para funcionários, é exclusivo para que eles ganhem mais, cresçam com a gente e sejam incentivados. Todo ano a gente faz uma distribuiçãozinha de cotas para funcionários e eles vão pagando a gente. Veja que com duas cotas aqui, ó, de cota inicial, tem uma dívida aí de 10 mil para pagar ainda. Mas essa dívida ele não fica devendo para a empresa, é só se ele quiser receber as cotas, aos poucos vai sendo descontado dele parte dos ganhos das cotas, né? E até bater isso aqui, até zerar, certo? Então, isso aqui é o que foi pago no mês, do valor de cada funcionário, vocês conseguem ver aqui, tá vendo? Tem alguns valores um pouco diferentes, mas é porque dependendo da pessoa, né? Ela pagou um pouco mais ou um pouco menos, e aí vai sobrando o restante que falta pagar, tá? Quem já pagou, que são os investidores, que está aqui abaixo. O NIL, que ele está aqui, ele tem zero, tá vendo? Zero cotas, é porque ele investiu no sistema antigo nosso, então ele continua recebendo no sistema antigo. Vocês vão ver na planilha da Oceana, que eu vou explicar daqui a pouco, da primeira da Praia do Futuro, né? A Carol e o Iago são vendedores, então eles não têm cotas, eles não precisam ter cotas, eles ganham sobre as vendas deles, tá? Mas eles têm que estar cadastrados porque vão criando a rede deles conforme eles façam venda. O resto são investidores ou cadastrados, tá? Aqui tem os investidores, certo? E a última pessoa, que é o Alex, ele se cadastrou e trouxe uma pessoa que é investidora, então ele se cadastrou aqui, ó, você vê que ele tem zero cotas, mas ele já trouxe o Alexandre, que já tem duas cotas, inclusive, tá vendo? Então, conforme o Alex um dia tem uma cota, ou ele traga mais pessoas, ele vai ganhar sobre as compras das pessoas que ele trouxe, e assim que ele tiver uma cota, toda a rede dele começa a pagar para ele. Então, por exemplo, ele começa a receber da rede dele, né? Não é a rede que paga, é a gente que paga, mas ele começa a receber também, certo? Digamos que ele tivesse uma cota aqui, ó, né? Tudo mudaria basicamente, né? Porque eu teria que mudar aqui, né? Na verdade, se ele tivesse uma cota aqui, ó, aqui, uma cota, e vamos dizer que ele comprou dia 15 do 8, 10 do 8, pronto, tá ótimo. Aí aqui em comissões, já mudaria todo o resultado dele,
tá vendo? Porque viria aqui para o recebimento de uma cota, né? E ele teria também bônus de equipe, que está aqui sobre o Alexandre, né? Que está aqui, ó. Então ele tem esse recebimentozinho sobre o Alexandre, certo? Deixa eu ver aqui, comissão total, é isso aí, certo? Então é só para trazer aí para vocês uma ideia, tá? Eu vou desalterar isso aqui antes que eu fique doido, porque se eu alterar muito a planilha depois eu tenho que ficar voltando ela, certo? Mas é só para vocês entenderem um pouquinho da lógica. Então ele não tem zero recebimento, mas ele teria algum recebimento se ele tivesse já com cotas, certo? Então serve para ele, serve para todos essa ideia. O Thiago, por exemplo, ele tem um bônus um pouco maior esse mês, porque uma pessoa que ele trouxe fez uma recompra, comprou mais uma cota, certo? Comprou mais duas cotas, na verdade. Então essa recompra trouxe comissão para ele também, tá bom? Que trouxe comissão para mim também, que estou aqui, ó, acima do Thiago, tá vendo? Então essa pessoa que fez a recompra trouxe comissão para ele, trouxe comissão para mim, o que aumenta as nossas comissões, tá? Então o total de comissão pago tá aqui, só para vocês terem uma noção. Eu vou voltar um pouquinho, vou mostrar mais coisa do mês, tá? Vai ser um pouquinho mais legal o vídeo, é só esse começo que eu estou mostrando para vocês aqui. O lucro total da empresa de cima foi baixíssimo esse mês, foi 2.200, mas é porque agosto é um mês fraco, né? Em algumas pousadas, em uma pousada foi muito boa, já vou mostrar para vocês, eu vou explicar. Nos outros foi mais fraco e a gente está refazendo algumas coisas ainda da empresa de cima. A gente acabou gastando algumas coisas que não vai gastar nos próximos meses. Então, para os cotistas, seria 457, mas eu adicionei um pouquinho mais de bônus esse mês, né, para fazer algo legal, né? A quantidade de cotas está aqui, são 35 cotas que já tem, né, espalhadas aí pelos compradores, sócios e funcionários e parceiros. E os dividendos por cota, então, deu R$19,60, tá? Então, cada cota está pagando R$19,60. Beleza? Fácil? Não tem muito segredo aqui, né? Pô, mas como é que chegou nesse número de 2.200 de lucro? Vou mostrar um pouquinho. Esse vídeo sempre ele é mais mostrando os números, é legal para quem gosta de número, mas para quem não liga muito para número, não precisa assistir muito, pode focar em trazer mais gente que você vai ganhar dinheiro, tá tudo certo, tá? Então vamos para agosto. Eu só preencho a planilha no final do mês, tá? Você vê que essa aqui de setembro eu não coloquei praticamente nada ainda, eu só vou colocando alguns gastos que eu faço fora da conta da empresa, que eu faço de outra conta, porque cada empresa tem sua conta separada, né? Cada pousada. Vamos para agosto, ó. Agosto, faturamos 32 mil na da Praia do Futuro, teve um lucro de 17.800. Com isso, o gerente recebeu 3.200, a subgerente recebeu 1.700 e sobra aqui, então são 20%, 10%, 20% fica no caixa, ou seja, ele vai aumentar o final aqui, certo? Porque basicamente esse final é o início, certo? Que ela estava negativa ainda, porque a gente fez investimentos iniciais, mas o que deu de lucro no mês, certo? Então ela está quase ficando positiva essa pousada, né? Que é a pousada que mais está perto de ficar positiva. E aí, então, todo mês vai subindo 20% do lucro basicamente, de caixa, tá? Os outros 50% são dividendos. 10% vai para o gerente, certo? O gerente que montou a pousada, nesse caso fui eu que comecei essa pousada, certo? Porque o Thiago começou comigo, mas o Thiago virou sócio da empresa de cima. A gente puxou a sociedade dele para a empresa de cima, porque a empresa de cima ele começou junto comigo, tá? Depois eu explico um pouquinho mais sobre isso. O Nil foi um investidor aqui da Praia do Futuro, é aquele caso que eu falei, então ele comprou ações daqui, ele não comprou ações gerais, mas ele volta em outubro, ele é do Canadá, quando ele vier em outubro eu vou conversar com ele, se ele quer trocar as cotas ou se ele quer manter, né? Provavelmente ele vai trocar, mas aí a gente faz isso com ele e depois eu mostro nos próximos vídeos, tá? Para vocês verem também um pouquinho. Então deu um lucro legal, certo? Nessa pousada, que é a da Praia do Futuro, e com isso a gente tem uma subida de faturamento para a empresa de cima de 7.820, certo? Dessa aqui. Depois eu mostro lá da empresa de cima. Aqui é Geri, ó. Geri.
deu faturamento de 20 mil, lucro de 1.700. Pô, por que que Jeri deu tão pouco lucro? Porque agosto é muito fraco, Jeri é uma cidade extremamente turística, certo? E os custos de julho vêm para agosto, ó. Você vê que julho a gente teve um lucro maior, a pousada é uma pousada mais nova, então tá começando ainda, mas o booking de julho a gente paga em agosto, tá? A Jeri tem um sistema diferente de booking, a gente não recebe do booking, a gente recebe do cliente e paga o booking, né, recebe antes do cliente e acaba pagando o booking, o que faz com que a gente tenha um custo um mês depois um pouco maior. E quando a gente recebe do booking, o nosso faturamento é um mês depois, que é um pouco maior. Tá? Então, por isso que a Praia do Futuro bombou muito esse mês também, foi muito boa, porque o faturamento de julho vem em agosto, tá aqui, ó, 24 mil reais só de booking, 23.700. Tá? Vamos para Praia de Iracema. Praia de Iracema, agosto aqui. Teve um pequeno lucro só, certo? R$ 700 de lucro, porém é o primeiro mês de lucro dela. Então a gente está muito feliz porque aumentou muito o faturamento. Ela está começando agora essa pousada. Você vai ver aqui, ó, que a gente passou boa parte do tempo dela reformando muito ela e julho foi bem negativo o faturamento. Você vai ver aqui, ó, que o lucro, né, foi bem negativo porque a gente gastou muito com reforma. Então faturou 6 mil e a gente gastou 14. Né? Por quê? Porque a gente passou a maior parte do tempo reformando ela, arrumando quartos. Não tem o que fazer, é normal. Tá? Em algum momento a gente precisa dar uma geral e acelerar as coisas e abrir mais quartos. Né? Senão ia demorar muito tempo para abrir quarto, a gente focou em acelerar isso. Bom, com isso, agosto foi o primeiro mês de lucro, que está ótimo, mesmo sistema. Gerente 20%, subgerente 10%, 50% vem para distribuição de lucros, 10% é do gerente que ajudou a gente a montar e os outros 90% é da empresa de cima. Mesma coisa, gerir. Né? Você vai ver que o gerente aqui recebe 10% dos dividendos, 20% do lucro, né? A partir do mês que vem, gerir já tem também um subgerente que foi para lá. E os outros 90% dos dividendos vão para a empresa de cima. Agora eu vou mostrar a empresa de cima um pouquinho para vocês, tá? Agosto, aqui, ó. Esse cartão de crédito não existe mais, ele foi muito usado para o dia a dia, para várias pousadas, agora cada pousada paga o seu. Essa internet que a gente ainda está pagando é um roteador, que a gente fechou um plano anual, e é uma pousada que a gente fechou, então a gente vai abrir outra pousada e vai levar ele, né, vai levar essa internet, então pagamos aí alguns meses de internet a mais, ao invés de cancelar e criar outra, porque a multa seria o mesmo valor praticamente, né, e não faz sentido. O call center foi totalmente negativo no mês de agosto. A partir do mês de setembro, as pousadas começam a pagar uma porcentagem do faturamento para o call center, o que faz com que o call center seja, a ideia é que seja zero, né? Mas às vezes vai dar 200 positivo, às vezes 200 negativo, mas a ideia é que seja perto de zero, certo? Ou com um pouco de lucro. Call center é basicamente atendimento, vendas das pousadas, é uma pessoa, hoje é uma pessoa, mas vai ser um time, né, futuramente, hoje é uma pessoa que fica atendendo, tirando dúvida das pousadas, ajudando a fazer mais venda da pousada. Fui conferir se o microfone estava aqui, porque às vezes ele desliga e eu não sei o que está acontecendo. Né? Então, faz atendimento, faz venda, acha cliente. Então, tem muita coisa ali que o call center acaba fazendo que faz com que a pousada fature mais. Né? Não faz sentido a empresa de cima pagar por isso, faz sentido o próprio, as próprias pousadas pagarem. Aqui tem o meu salário, o salário do Thiago, que está um pouco. O Thiago teve um adiantamentozinho no mês anterior, então acabou ficando um pouquinho menor, mas é 1.500, mais algumas coisinhas ali que ele tem a receber, né? Por exemplo, uma porcentagem do restaurante, que é aqui, ó, tá vendo que a cozinha fez um pagamento para cima, né? Então, esse pagamento também paga ele, né? Porque foi ele que criou o restaurante, então ele estava como gerente do restaurante. Aqui tem o meu, certo? E aqui tem as entradas da pousada, a entrada da cozinha da Praia do Futuro e um celular que precisamos comprar para o call center, certo? Então, tipo assim, se for considerar setembro, isso aqui não vai existir, isso aqui não vai existir, isso aqui não vai existir.
Então, provavelmente em setembro a gente tenha tipo 6 mil de lucro, talvez mais, porque eu não sei como é que vai rolar as outras pousadas, talvez menos, se a Praia do Futuro não for tão forte, certo? Então, assim, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer todos os meses, mas a ideia é que o lucro da empresa de cima já vá subindo, tá? Tem alguns gastos bem altos aqui para o primeiro mês de organização, né? Então, já vai facilitar bastante, vou mostrar para vocês no futuro. Aí, aqui, ó, total de lucro, certo? 2.286, ok? Aqui teve pagamentos, certo? Então, o que, que é isso aqui? O que, que é esse 355, certo? E o que, que é esse 5 mil? Isso foi um investidor que colocou 5 mil reais. Por que, que só 4.645 entrou aqui ao invés de 5? Porque a gente pagou comissão de vendedor e de time, certo? Então a gente paga as comissões para quem trouxe o cliente. Então, lembra do lance lá do multinível e tal, das cotas? Então, mesma coisa, ó. Então, vamos ver aqui, como é que eu cheguei nesse número, ó? Comissões, certo? Se a gente considerar, não é comissões, é bônus sobre recompra, certo? Vamos lá. Espero que não caia o vídeo por isso. Então, aqui está 350 basicamente, né? Ali, inclusive, deveria estar 350, eu acho. Mas eu coloquei 345. 355, tem mais 5 reais de bônus de equipe que subiu, é verdade. Então, o bônus de equipe também soma, certo? Bônus de equipe aqui, ó. Bônus de equipe, bônus de equipe aqui, ó. Então, você vai somar com o bônus de equipe da recompra, certo? Que é uma porcentagem sobre a recompra. Então, acaba virando 355, tá bom? Beleza? Então, tudo certo, comissões aqui, deu para entender um pouquinho. Eu sei que ficou um pouco confuso a parte de números, é meio louco, né? Aqui é empréstimos, certo? Que eu tinha feito no meu nome, então só esse mês entrou também, mas é só para o caixa. O que entra aqui não entra como faturamento ou custo, certo? Então, o que está aqui não entra como faturamento ou custo, é só caixa, certo? É só entra direto no final do caixa. Por quê? Porque a gente não faz distribuição sobre a venda de cota, certo? A venda de cota é simplesmente caixa para montar mais pousadas. Então, se a gente começar a montar mais uma pousada, a gente vai falar, não, pô, dia 15 desse mês, a gente montou uma pousada nova e a gente pegou 20 mil reais para o caixa dessa nova pousada. Pousada 4, certo? Você vai ver que não muda o lucro, só muda o caixa final. Por que muda o caixa final e não muda o lucro? Porque a gente não considera lucro ou custo o investimento em novas pousadas, certo? Se a gente fizesse, a gente ia acabar reduzindo o lucro das pessoas e ia trabalhar com o mesmo caixa. Investimento é uma coisa, faturamento é outra, tá? Lucro vem de faturamento menos gastos. Investimento é para montar mais empresas, é aumento de caixa para a gente montar mais pousada, tá bom? Então, entrando mais investimentos, a gente monta mais pousadas, a gente não usa esse dinheiro para pagar as contas do mês ou para, sei lá, distribuir lucro, entendeu? Eu não vou sacar lucro, o Thiago não saca lucro, os sócios não sacam lucro, os cotistas também não sacam lucro sobre investimento, tá? Investimento é só para montar pousadas novas. Eu sei que isso é básico para quem já está acostumado com investimento, mas para quem não está acostumado, vai ficar com dúvida, né? Às vezes pensa, pô, mas colocou 1 milhão e a galera sacou 500 mil. Não pode, tá? Porque se a gente começar a sacar o dinheiro do investimento, acaba atrapalhando o crescimento da empresa, certo? E nossa ideia não é essa, nossa ideia é ser muito bilionários. A gente está trabalhando muito para ser multibilionário, montando negócios, comprando terrenos, comprando pousadas, tá? Beleza? Então tá aqui, eu não sei se você viu o seu nome por aqui, se você viu o seu nome por aqui, você já sabe quanto você ganhou no mês, né? Se você não viu, não tem problema, o total a ser pago, então, aqui nesse mês, ficou de 862,67 de comissões só dos cotistas. Mais o do Nil, né? Que tem que colocar também. Se a gente colocar 862 mais os 208, vai acabar dando aí seus
1.070, depois eu coloco os centavos certinho lá no grupo, vou mandar, mas aqui já é legal porque vocês já veem um pouquinho de tudo, já vem o total aqui que deu, né? Só um chute aí. O valor tá certo, mas os centavos eu não calculei. Então é basicamente isso, certo? Isso aqui é para vocês saberem um pouquinho do financeiro. Pô, legal, Marcos, é só financeiro que você vai atualizar a gente? Não, vou contar um pouco mais de coisas que aconteceu durante o mês nas pousadas, para que vocês saibam como estão as coisas, como estão, como vão estar, o que vai acontecer no próximo mês, para vocês terem uma ideia. E vou falar um pouquinho também de como você ganhar mais e mais dinheiro com a gente, tá? Então vamos lá. O que aconteceu nesse mês de agosto? O mês de agosto a gente fez algumas mudanças, né? Foi um mês de recomposição. Julho é um mês que a gente começa a investir de novo, certo? Se você considerar, a gente nunca teve alta temporada. Nunca teve alta temporada. Quando eu peguei essa pousada aqui da Praia do Futuro, né? A gente está na Praia do Futuro hoje. A gente fica mudando o tempo todo, mas hoje eu estou na Praia do Futuro, tá? Se você considerar a pousada da Praia do Futuro, eu peguei ela em agosto de 2024. Ah, pô, Marcos, mas agosto de 2024 você pegou a alta temporada inteira. Quando que é a alta temporada? A alta temporada é de julho até janeiro, certo? Eu deveria ter pego ela inteira, mas a realidade é que tinha muito morador aqui, morando ainda, pessoas que alugavam um apartamento para morar, ao invés de colocar na diária, né? Ao invés de colocar como pousada, era um lugar de moradores, certo? E quartos que estavam desativados, que a gente tinha que comprar cama, comprar geladeira, arrumar o quarto, arrumar algumas coisas para poder alugar. Então tinha muita coisa ali que a gente foi fazendo, certo? E foi alugando no mensal também para que cobrisse os custos, né? Então até o dia 18 de dezembro tinha muito morador mensal aqui ainda, certo? No meio de dezembro para frente que a gente passou a trabalhar só como pousada, certo? Então a gente só pegou meio de dezembro até o final de janeiro como de alta temporada. Só que como tinha gasto bastante dinheiro antes, o caixa ainda estava negativo. Vide caixa negativo ainda. Você viu que até hoje a pousada da Praia do Futuro está com caixa negativo, mas é bem pouquinho agora, né? Porque a gente acabou gastando bastante, entendendo um pouco as coisas, até dezembro, né? Foi assim. Pô, mas vocês não tiveram lucro? A gente teve lucro quase sempre. Porém, acabamos emprestando dinheiro para alguns funcionários, trazendo gente de fora, que foram granas que a gente gastou depois. E aí esse dinheiro sai do caixa. Ele não sai do lucro, mas ele sai do caixa, né? Então o caixa acabou ficando negativo. E não tem problema, né? A gente recupera isso no futuro, tá bom? Bom, vamos seguir a lógica aqui, tá? Vamos seguir a lógica. Então, aqui, ó. Lá, pronto. Então a gente não teve uma alta temporada muito forte. A gente teve um mês e meio de alta. Aí começou fevereiro. Começou fevereiro, a gente começa a baixa temporada. Praia do Futuro tava fraca. Tava dando lucro, mas tava fraca, certo? Uma média de 5 a 10 mil de lucro por mês. De fevereiro até maio, tá? Que é a baixa temporada mesmo. Junho já começa a melhorar, e aí julho até janeiro fica bom. Bom, de 5 a 10, certo? De lucro. Pô, 5 a 10 de lucro não é ruim. Não. Mas aí a gente pegou Jeri também, e a gente em fevereiro, e a gente pegou a praia de Iracema em março. A gente pegou mais duas pousadas na baixa temporada. E as duas demoraram para dar lucro. Jeri está dando lucro há 3 meses. Né? Deu 5 mil, acho que em junho, 7 em julho. Em agosto agora deu pouquinho, porque os custos eram mais altos. Em setembro volta a dar um pouco mais de lucro. Tá? Então a praia de Iracema foi o primeiro mês de lucro dela, que deu, sei lá, vocês viram, acho que era R$ 500, R$ 700. Pouquíssimo, tá? Foi pouquíssimo de lucro na praia de Iracema. Mas deu lucro. Esse é o primeiro mês que todas as pousadas dão lucro. Parabéns para nós. Uhul! É o primeiro mês que todas as pousadas dão lucro. Tá excelente pra gente, certo? Mas a gente não pegou a temporada e a baixa temporada foi cruel, porque ficou negativo por bastante tempo. Então ficamos cheios de dívida. Normal, faz parte do business, né? Se a gente não abrir um pouquinho para ter um pouco de dívida, fica todo mundo louco e a gente não consegue acelerar o negócio, né? Porque a gente teria que ter pego no máximo mais uma se a gente não fosse meio louco,
né? E aí teria uma pousada ou duas no máximo agora, ao invés de ter três, já pegando a quarta, já olhando para pegar a quarta, tá? Já estou negociando, estou olhando algumas pousadas, vou contar para vocês daqui a pouco. Bom, então esse mês de julho foi o primeiro que tinha um pouco de dinheiro entrando de vários lados. Então a gente pode tipo, dar uma acelerada na Praia de Iracema para reformar um pouco mais. Vocês viram que foi bem negativo julho, porque a gente gastou uma grana reformando. Por quê? Porque estava começando a entrar dinheiro. Né? Então a gente pode fazer algumas outras reformas. Né? Em Jeri, a gente está reformando, passou o mês de agosto inteiro praticamente reformando lá, então gastamos um pouco com reforma também. O Calil arrebentou lá, que é o gerente. Nossa, tipo, tá muito mais bonito, tá ficando muito legal. Setembro, ele tá terminando as reformas lá em Jeri. A gente mandou um subgerente para lá. Ele e o subgerente estão saindo da pousada, porque a pousada tinha 7 quartos, certo? Lá é pequenininha, tem 7 quartos. A Praia de Futuro tem 20, Praia de Iracema tem 16, né? E lá só tinha 7. E um tava com o gerente. Mas agora o gerente e o subgerente estão saindo da pousada para ficar lá perto. E a pousada em si, ela vai ter 7 quartos de novo para alugar. Então a gente aumenta o faturamento de novo. Tá? Vai facilitar bastante o game, vai aumentar a entrada de grana sem aumentar o custo, certo? Sem basicamente aumentar quase nada de custo. A gente aumentou o custo em R$ 1.000 para alugar uma kitnet lá pro subgerente, tá? Então, nosso custo, aumento de custo foi reduzido e o nosso lucro vai aumentar bastante, o faturamento vai aumentar. Tá? Então, isso é a expectativa de setembro e outubro aí para gerir. Setembro, Praia de Iracema já está melhor de novo, tá? Então, assim, todo mês a gente está conseguindo ter um resultado melhor e melhor na Praia de Iracema. É aos poucos, quando você está pegando uma do zero, é aos poucos. E lá a gente pegou muito detonada. Estava totalmente abandonada. Tinha 4 ou 5 moradores lá. É, Entrava e saía quem quisesse. Fazia 2 meses que os caras não pagavam aluguel porque o dono do prédio não queria ir lá, porque falava, não vale a pena ir lá por causa de R$ 500. E alugar por R$ 500 e, tipo, cara, assim, não tava legal o lugar. Tava todo detonado, todo arrebentado, todo sujo. Precisou trocar a porta de quase todos os quartos, a gente precisou reformar tudo. A Kelly e o Juan arregaçaram lá, assim, tipo, foi fantástico. Eles fizeram um puta trabalho disso em julho. Tem mais trabalho a ser feito que eles vão fazendo aos poucos. Por isso que o faturamento lá ainda está baixo, tem 7 quartos no Booking, tá? Então, de 16, um é do gerente, um do subgerente, né? E tem 14 para alugar, só que tem 7 que está no Booking, o resto ainda precisa ser reformado e arrumado, tá? Vai ser aos poucos. Não precisa acelerar de uma vez, gastar uma fortuna e aumentar o faturamento de uma vez, né? Claro que se tiver mais 50 mil de caixa, vamos falar que tem 50 mil de caixa da empresa de cima, a gente pega 10, bota lá, termina de arrumar os outros quartos e pronto, aumenta o faturamento em 5, 10 mil por mês, assim, muda totalmente o nosso game, tá? Então tá aí um pouquinho mais da Praia de Iracema e de Jeri, tá? E aqui na Praia do Futuro, agora o Rômulo, que é o nosso gerente aqui, e a Alessa é subgerente, ele tá fazendo algumas reformas também. A cozinha começou o mês passado, que é o restaurante, né, que a gente chama. Começou o mês passado. Mês passado já foi bom, já teve algum lucro. E esse mês, assim, vai arrebentar de ter lucro. Sim, a gente está esperando aí uns 3, 4 mil de lucro esse mês, talvez mais, né, na cozinha, o que muda totalmente o resultado, tanto da empresa de cima quanto da própria pousada da Praia do Futuro, tá? Então, assim, é bem legal, né? E agora a missão do Rômulo é começar a dar uma ajeitada melhor nos quartos e ir ajeitando aos poucos, né? Então, assim, tem bastante coisa legal para acontecer, essa é a missão de setembro. Por quê? Porque quanto mais a gente chega para o final do ano, mais a gente tem os meses explosivos de aluguel. E agora está chegando nesse momento, certo? Então agora nosso objetivo é começar a reformar cada vez mais, melhorar o lugar, ter notas melhores, porque de início a gente pega o lugar e assim, começa a alugar. Ah, mas é barato, ou tipo, tá alugando muito barato, estamos alugando muito barato. Pô, mas tá horrível o lugar, mas estamos melhorando ele todo dia. Né? Faz parte. A gente pega o lugar e já começa a alugar. Claro que, pô, não dá para alugar. Não dá para alugar é uma coisa. A gente arruma um quarto, reforma um quarto e aluga ele. Que foi o que a gente fez na Praia de Iracema, por exemplo. Cara, entramos lá, não dava para alugar. Reformamos um quarto, botamos para alugar. Reformamos um segundo quarto, botamos para alugar. Reformamos um terceiro quarto, botamos para alugar. E vai aos poucos, tá tudo bem.
né? Ninguém tá desesperado para fazer cada pousada dar certo. O nosso business, ele não é de fazer uma pousada, de gastar R$ 1 milhão numa pousada e fazer ela dar certo muito rápido. Não, nosso business é de treinar bons gerentes que vão fazer com que cada negócio ou cada pousada vire um puta negócio no futuro, entende? Então, nosso business é muito mais sobre treinar pessoas boas no nosso time do que simplesmente gastar 5 milhões numa pousada e torcer para ter um retorno. A gente não faz isso. A gente gasta 15 mil para montar uma pousada nova. É isso, sabe? Vai ter um momento que a gente vai começar a comprar elas, né? A maioria já está negociada em contrato o valor dela, mas ainda não está nesse momento. E hoje é muito barato a gente montar mais pousadas, por isso que o nosso faturamento vai aumentando, nosso lucro vai aumentando assim. Tá bom? Então, nos meses de alta temporada a gente vai ter mais resultado e mais lucro. E nos meses de baixo a gente tem menos resultado e menos lucro, mas faz parte, é isso aí, o business é esse. Né? A gente vai trabalhando em cima disso e aproveitar que agora estamos em alta para pegar várias pousadas, certo? Esse é o nosso objetivo. Depende do quê? Depende da quantidade de cota que a gente vender, depende do nosso caixa, depende do... O principal é isso, certo? Porque time a gente monta, time a gente traz gente com vontade de crescer e a gente ensina a fazer dar certo e fica o negócio fica muito louco, tá bom? Eu acho que é isso para dar um pouquinho aí para vocês do que vai acontecer. A gente está olhando o Jericoacoara essa próxima quarta, não sei se vai dar certo, mas tô negociando, tô conversando com a dona lá. Vamos ver o que acontece. Se a gente pegar o custo mensal lá é um pouquinho alto, em Jeri o custo mensal sempre é alto, mas ela já está totalmente pronta e pode ser que ela dê um bom resultado para a gente aí, para aumentar o faturamento geral de Jericoacoara, tá bom? Valeu, galera. Tamo junto. Vejo vocês no topo. Ah, última coisa. Lembrei agora. Como fazer para ganhar mais dinheiro? Indiquem pessoas. Sempre. Pô, cara, não tô cadastrado ainda. O que eu faço? Vai lá no meu Instagram. Vou deixar meu Instagram aqui na descrição. Tá? Vai no meu Instagram. No meu post fixado. Certo? No post fixado que tem lá. Eu tô falando de um sorteio. Esse sorteio, eu tô sorteando cotas para você virar sócio das nossas pousadas sem gastar nada. Quem quiser virar sócio, custa de 2.500 a 5 mil reais por cota, certo? Hoje está com promoção de R$ 2.500 por cota, não sei quando você vai ver esse vídeo, certo? O vídeo vai ficar gravado por muito tempo, ok? Então não sei quando você vai ver, mas você vê logo, está com promoção de R$ 2.500 para as próximas 24 cotas vendidas, né? Basicamente, não é 2.500, compra uma por 5 mil e ganha duas, certo? Então, basicamente são 48 cotas, são 24 de 5 mil que ganha mais uma, então acaba gastando 2.500 porque compra duas por 5 mil, tá? Então esse é o custo de comprar uma cota. Pô, cara, não tenho grana para comprar cota agora, o que eu faço? Você vai lá e se cadastra, o cadastro custa R$ 100, não vai gastar nada para se cadastrar, muito barato, certo? E aí, com esse cadastro, você começa a indicar pessoas para participar do sorteio, tá? Pô, legal, como é que eu faço para participar desse sorteio? Você entra na comunidade, está na minha bio do Instagram, tá lá a comunidade do WhatsApp, é só entrar nessa comunidade e lá todos os dias eu mando as regras, tá bom? Todos os dias eu mando as regras para você poder participar do sorteio, basicamente para ganhar cota. E se você marcar as pessoas e você tiver cadastrado, essa pessoa que for marcada, se ela for sorteada ou se ela comprar, você já passa a ganhar, porque ela vai estar na sua rede, tá bom? Se você tiver cota, você já passa a ganhar a comissão geral. Se você for só cadastrado, ela já vai estar dentro da sua rede. E assim que você virar cotista, você passa a ter porcentagem sobre todos os ganhos que ela tem também, tá bom? Então é muito legal, mas eu mostro mais para vocês no futuro. Tragam gente para conhecer, tragam gente para live, que vocês não vão se arrepender. Valeu, galera. Tamo junto, sucesso!